Boa tarde, galera. Vamos falar de investimento. Hoje nós vamos falar sobre como que você faz dinheiro com imóvel de leilão. Vou mostrar algumas oportunidades e dar algumas dicas para que você se dê bem no mercado imobiliário. Então vamos lá. Tap na telinha, já deixa o seu like. Já vamos direto ao assunto, porque hoje tem muita coisa boa. E se você tem 90 mil, o que dá para você fazer sem fantasia, sem arriscar o seu dinheiro? Então vamos ser bem objetivos. Com 90 mil reais, você não compra qualquer coisa. Você compra uma oportunidade específica. Você vai dar entrada em um imóvel. E aí você vai ver os custos, a margem de erro, onde manda no jogo. O alvo é imóvel com desconto real e saída é clara. Vender ou alugar. E onde que a maioria erra onde que a maioria se engana nesses 90 mil? É o erro clássico, pular a conta. A pessoa olha só o preço do leilão e esquece o custo total. Condomínio, reforma e tempo. Se você não soma tudo, você acha que ganhou. E na prática travou dinheiro. Então é o seguinte, eu falei saída clara. E o que é isso na prática? Saída clara é simples. Ou você vende com lucro, ou aluga com folga. Se não dá nenhum dos dois com números observadores, aí você não compra. Imóvel bom não é imóvel bonito, é o que fecha a conta. E como que você faz para escolher a região do imóvel? A região você vai escolher com filtro, não é com chute. Eu começo onde eu já entendo, onde tem preço bom, que tem demanda. Se não tem oportunidade, aí eu expando a busca com critério. É por isso que eu não compro só na minha cidade, só no meu bairro. Porque eu tenho que ver o que, na verdade, a conta fecha. O que vale a pena. O que dá lucro. Então, isso que é importante. Agora, se não tem oportunidade, né? Aí você amplia o seu leque. Quem caça o Brasil inteiro sem método, só coleciona imóvel ruim. E por que eu falo tanto da Caixa Econômica Federal? Porque tem volume. Hoje mesmo, tem um leilão que começou às 10 da manhã, da Caixa Econômica Federal. Era um imóvel de segundo leilão. Tinha em torno de 600 imóveis, fora mais de 30 mil que já está disponível no site. Alguns até na venda direta, quem dá o primeiro lance leva. A Caixa ela joga muito imóvel no mercado. E isso cria uma repetição de padrão. E a repetição, ela facilita você comparar preço de condomínio, a tipologia do imóvel e achar desconto real. Para começar, isso é uma vantagem. E qual que é o tipo de imóvel que aparece e dá muito jogo? Começa pelos apartamentos padrão, de preferência aqueles MRV, a tenda, onde geralmente ele aparece com frequência. E isso ajuda por quê? Porque tem parecido para você comparar preço. Quando você vê 10 iguais, você enxerga o desconto de verdade. Eu digo o seguinte, que para arrematar a disputa é real, né? E como que faz para lidar? Então você tem que aceitar a estatística, que você não vai ganhar todos os lances. A questão do jogo aqui é o seguinte, é consistência. Você tem que analisar muitos imóveis. Você só entra nos que fecha a conta, que dê pelo menos, por exemplo, a Selic está 15%, dê pelo menos 30% de lucro líquido. E tem que ter paciência. Ansiedade compra imóvel ruim. E assim, ó, o que dá para fazer com 250 mil? O que se faz hoje? Aí você vai aplicar uma estratégia que a gente chama de estratégia limpa. Você vai fazer o seguinte, você vai separar a maior parte para arrematar o imóvel e o resto por custo total. Por exemplo, com 250 mil, dá para você buscar um imóvel com desconto e revenda com margem. A meta é transformar 250 mil em 350, 400, 500, mas com lógica, não com sorte. E qual que é a margem mínima assim que
que vale a pena para você participar assim de um leilão de imóvel? A margem mínima assim é o seguinte, aquele que te dá a proteção. Se você compra, por exemplo, um imóvel por 200, ele precisa ter um cenário de venda bem acima disso. Você já tem que contar com os custos, com o tempo, porque se a margem estiver muito apertada, qualquer atraso mata o seu lucro. Eu prefiro sobrar do que torcer. Tem muito imóvel para a gente escolher. Hoje tem 47.382 oportunidades. Esse mês a Caixa está pagando IPTU de 5 mil imóveis. Existem imóveis com até 90% de desconto, isso é fato. E se o imóvel precisar desocupar? Que é o caso da maioria. E aí muda o jogo. A desocupação ela pode ser rápida ou como pode virar uma novela. Quem não sabe avaliar isso, compra problema barato e vende caro em estresse. Se você não tem plano, não entre. E aí, meu patrão? Já estamos aqui já acelerando as coisas. Estamos aqui já no minuto 10, falando da desocupação. Como é que você está aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, estamos falando aqui da desocupação. Muita gente não entra no leilão com medo da desocupação. Estamos aqui no minuto 10. Sim, e desocupação aí é o seguinte, né? Pode ser uma faca de dois gumes, né? A maioria desocupa numa boa, né? Agora sim, a pessoa tem que saber avaliar isso, comprar bem barato e revender aí abaixo do preço de mercado para girar rápido. Se a pessoa não tiver plano, não entre. E aí, meu chefe, tudo tranquilo? Tá no jeito aí? Agora vamos falar aqui como que a pessoa faz para evitar a cilada no edital. O que a pessoa vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: pega o checklist, lê as condições, vê os ônus, a ocupação, os débitos, os prazos. Se você não entende nenhuma linha, ou também se não entendeu tudo, não ignora, aí você confirma, porque leilão não perdoa distraído. Como é que tá as oportunidades hoje aí, chefe? Muita coisa aí para mostrar pra galera aí? As oportunidades? Depois você compartilha a tela aí, o que tá tendo de bom aí no estado de São Paulo para comprar hoje. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês e depois a gente já continua aqui na sequência, tá? Tá. Então o seu som não tá saindo muito legal, não. Não tô te ouvindo direito. Enquanto o doutor arruma ali, vamos falar de aluguel. O aluguel aqui a gente usa como estratégia, galera. Aqui a gente usa como alívio de caixa, porque o aluguel bom, ele paga a parcela, paga o condomínio e ainda deixa sobra. Isso te dá tempo e tranquilidade para você para você vender melhor. Quem aluga certo, negocia forte. Vamos ver então aqui agora o que tem no estado de São Paulo aí para a gente comprar sem concorrência ou financiado. Presta atenção aí que essa ferramenta aqui, ela te leva direto para o site da Caixa, é gratuita para você usar. E você ainda tem o corretor Caixa disponível para te ajudar aí nos trâmites da documentação entre a Caixa e você. Então, se atente para as oportunidades, que é um atalho para você descobrir onde que estão os imóveis financiados no estado de São Paulo. Fala aí, doutor Raul. Exatamente, Manuel. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vou mostrar para vocês aqui a nossa ferramenta, né? Somos corretores credenciados da Caixa e a gente pode assessorar vocês no sentido de localizar esses imóveis que aceitam financiamento. Então, vou ensinar agora como é que faz. Você acessa aqui terracredenciada.com.br, tá? E aí você vai clicar aqui em filtro personalizado. Filtro personalizado, escolhe o estado de São Paulo e você vai selecionar a sua cidade ou pode deixar de forma aberta, pesquisa e coloca aqui forma de pagamento para você ter mais opções. São poucos imóveis que aceitam financiamento, mas é uma possibilidade de você comprar. Alguns imóveis aceitando financiamento, você pré-aprova o crédito e compra através
da Caixa, né? Então você vê aqui, ó, forma de pagamento, aceita financiamento. Modalidade, eu te indicaria colocar aqui na venda direta, na venda online, tá? Ou deixar em aberto, tá? Se você colocar na venda online e venda direta, você economiza com leiloeiro. Então vamos lá, vou colocar venda direta online. E clica filtrar. Venda direta online, você economiza com leiloeiro. Nós temos 35 imóveis hoje no estado de São Paulo que aceitam financiamento. Você vai dar 5% de entrada e financiar 95%. É uma regra diferente do Minha Casa Minha Vida. Você vai utilizar o SBPE, tá? Para esse tipo de financiamento, tá? O juro é um pouquinho mais alto, mas compensa muito pelo desconto, né? Para você que quer investir, comprar, vender, faz interveniente quitante, tira seu lucro e repete a operação. Então, vamos filtrar aqui por preço. Vamos ordenar aqui por preço ou maior desconto. E eu vou colocar aqui, ó, menor preço. Ó, hoje o menor preço no estado de São Paulo, a partir de R$ 270.858, né? Você consegue já comprar um imóvel desse. Então, você compra aqui, ele financia e tem 36% de desconto. É um desconto bom ainda. Clicando aqui, você vai verificar aqui embaixo, na parte aqui, ó, que a Caixa financia até 95% dos imóveis de leilão e você compra com entrada de 5%, com apenas R$ 3.542,93. E o restante é financiamento, né? E aí você clicando aqui, você faz a proposta, tá? Indica nosso CRES e você vai receber a assessoria gratuitamente aí dos nossos corretores, né, credenciados. Aqui você tem a imagem do imóvel, você tem o endereço. Aqui a gente está explicando como é que você indica o nosso CRES lá, que é o 36786, para poder obter assessoria gratuita. Avaliação, isso aqui é importante. Fica atento ao valor da avaliação, porque se esse imóvel tiver em condomínio, você vai dar uma olhadinha aqui nas regras, ó. Condomínio, sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação. Então, o valor da avaliação ele vai interferir no valor do imóvel, no valor final. Então, você tem que analisar o valor mínimo de compra, o valor de tributos, né, IPTU e condomínio, e verificar qual que é o valor da variação. Porque se a Caixa só vai pagar acima de 10%, você tem que levar em consideração também o valor, tá? Muitas das vezes é viável, mas sempre faça suas contas antes de fazer a proposta, tá bom? Manuel, além desse modo aqui, eu vou fazer mais uma pesquisa, Sim, um filtro personalizado, vou mostrar tá outras bem. oportunidades aqui também, ó. Tem alguns imóveis que estão em leilão, que não estão em venda direta ou estão em venda online. Vamos verificar agora os imóveis de venda online, que é uma fase anterior à venda direta online. Na venda online, você vai participar de uma licitação dentro do site da Caixa. Ou seja, você vai posicionar seu preço e conforme a sua proposta, a maior proposta, a Caixa zerando o cronômetro, ela vai chamar para poder, vai ser o vencedor e a Caixa vai chamar para poder fazer o pagamento, né? Vamos selecionar aqui forma de pagamento. Vamos ver se tem algum aqui que aceita financiamento também. Antes a gente viu na venda direta online, a gente vai voltar uma fase, tá? E se tem imóvel mais barato ainda. Bom, temos três de 815 por 410. 49% de desconto. Você tem um desconto maior ainda, dependendo da situação, né? Existe a possibilidade ainda da gente fazer um outro filtro aqui, ó. Colocar aqui na licitação aberta. A licitação aberta, Manuel, a Caixa também está aceitando financiamento em alguns imóveis, tá? Que bom, né? Mais oportunidade, né? Só que aqui, fica esperto que é o seguinte, é um leilão, você vai se credenciar no É. site leiloeiro e nessa fase aqui, você vai pagar leiloeiro, você vai pagar 5% do leiloeiro, tá? Fora os 5% de entrada. Vamos ver, aqui temos 14 imóveis que aceitam financiamento também, tá? Filtrar por preço, ver se tem alguma coisa aqui mais em conta. Deixa eu ver, menor preço. Aqueles bem baratinhos, Manuel, venderam rápido, hein?
Aqui Aham. mais, ó, a partir de 280, né? Só que aqui você vai participar de uma licitação, né? Do pregão, na verdade, do leilão. E você vai fazer o quê? A pré-aprovar o seu crédito junto ao CCA e vai ter que participar do leilão, no site do leiloeiro. Ah, como é que a gente faz isso? Você seleciona o imóvel da sua preferência, levanta os débitos condominiais, né, os débitos de PTU, faz a planilha certinho, do jeito que o Manuel ensina aqui todo dia, e só então você vai decidir se vai participar ou não. Tá? Licitação aberta, né? Licitação aberta é um leilão. Então, no momento que você encontrar que esse imóvel, você vai ter que abrir o site da Caixa, você pega os dados aqui e aí vai lá no site da Caixa, ou o site da Caixa vai te redirecionar para o site do leiloeiro. Vamos tentar localizar esse imóvel aqui lá no site da Caixa? Vamos lá. Vou abrir uma outra página aqui, salvar esse imóvel aqui. Manuel, importante ensinar o pessoal também a achar esses imóveis no site da Caixa, tá? Vamos lá. Sim. Eu vou acessar Tudo o na site da prática. É Caixa bom que o aqui, cara ó. já aprende na prática aqui. Aprende na prática, né? Vamos lá. Terra, vou colocar assim, ó, imóveis Caixa. No próprio Google aí, no seu navegador. Você vai acessar o primeiro link aqui, ó, venda de imóveis Caixa. Tá? Quando o link não tiver no site, lá o botão fazer proposta, você vai fazer desse jeito. Você vai pegar os dados do imóvel e vai localizar ele lá no site da Caixa para poder fazer a proposta. Você vai clicar aqui, busque o seu imóvel, tem um botãozinho aqui, busque o seu imóvel. Guardar o site para ligar. Selecione o estado de São Paulo, certo? Modalidade. Lembra que a gente estava falando que lá era licitação aberta? Vou colocar Sim. aqui, licitação aberta. E aqui a gente vai pegar os dados que estão aqui, ó. Ele está na Vila Scarpelli, em Santo André. Uhum. Então, vou voltar lá no site da Caixa. Aqui. Cidade, Santo André. Seleciona a cidade aqui. Licitação aberta. Da Vila Scarpelli, aqui, ó. Seleciona aqui. Vamos para o próximo. Tipo do imóvel. E tipo do imóvel que era? Uma casa, né? Seleciona a Sim. casa aqui. E próximo. Ó, o imóvel que eu estava mostrando para vocês no site nosso lá, estava replicando os dados, né? Está aqui também. A origem daqueles dados é do próprio site da Caixa, tá ok? Então você vai analisar tudo isso. Entrou aqui, beleza. É o edital 070, né? O número do item do edital, 396. O leiloeiro, que é o Vicente de Paulo, né? Aí você tem aqui, ó, o endereço do imóvel, que é o mesmo que a gente tinha mostrado lá, Rua Dino Bueno. Aqui você tem acesso à matrícula do imóvel também. Formas de pagamento aceitas. Recursos próprios, ou seja, à vista, e também permite financiamento, somente SBPE. SBPE. Exatamente. Regras para pagamento de despesa. Lembra que eu te falei? Estava lá no site lá. E os tributos são sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. Então, fica esperto em relação ao valor da avaliação do imóvel. Ó, 556 mil, 10% de 556 mil é 55.600. Por isso que o Manuel fala todo dia, analise os editais, analise o valor das avaliações, para não ter surpresa. Se esse imóvel estivesse dentro do condomínio, 10%, além do valor que você ia pagar aqui, você ia pagar mais, se tivesse despesas, né? Se tivesse débito condominial, até 55 mil ia ser por sua conta. Acima desse valor, a gente estaria repassando para a Caixa fazer o pagamento, ok? Então, vamos lá. Aqui você confirma os dados, aqui você tem acesso ao edital, né? O edital, você clica aqui, baixa o edital, mais.
E o edital é a regra do jogo. Você tem que ler esse edital para entender. Quer dar o lance? Você vai clicar aqui, dê seu lance. No site da Caixa, fala para você que você vai ser redirecionado para o site do leiloeiro. Você vai clicar em OK. Aí sim, vou abrir aqui e compartilhar essa outra tela com você aqui, ó. Peraí, Manuel, um minutinho para compartilhar mais uma tela Não, faz aqui, beleza, de boa. porque, bom, agora eu já vou colar essa tela aqui em cima, porque a gente já clicou aqui para dar o lance, né? Vamos abrir aqui o site do leiloeiro. É esse site aqui que está sendo redirecionado. Vocês prestem atenção que o quê? A própria Caixa indica o site. Então, esse site está dentro da própria... O link está dentro do site da Caixa. Quando é site de terceiro, Manuel, a gente não deixa o link lá, tá? Por exemplo, é site do leiloeiro. A gente prefere não deixar o link no nosso site. A gente prefere que o cliente localize o link no próprio site do leiloeiro. Agora, quando é venda direta ou venda direta online, aí a gente já deixa o link lá, e aí para facilitar até a compra, porque aí a compra é direta no site da Caixa. Você não precisa fazer um pré-credenciamento, né? A pré-aprovação do seu login, da sua senha e dos seus dados no site do leiloeiro. Então, para participar do leilão, você vai vir aqui e entrar, ou clicar aqui em cadastrar. Já tem o cadastro, você vai fazer o login e senha, ok? Não tem cadastro, você vai clicar aqui, ó, não sou cadastrado, e a partir daí você vai colocar seus dados pessoais, sua física ou jurídica, e vai mandar todos os documentos que o leiloeiro pedir, tá? Geralmente pede cópia do RG, do CPF, e comprovante de endereço, e para ninguém fraudar o leilão, ok? Então o leiloeiro tem que tomar esse cuidado, né? Aí preste atenção, no dia do leilão, você acessa e dá seu lance. E aí fica de olho no valor para não se empolgar muito, né, Manuel? Senão seu lucro vai embora também. Né? Importante você. Não adianta, né? Comprar por comprar não adianta. Exatamente. Não pode se empolgar, né, Manuel? Uma vez que você vai participar de um leilão, você tem que colocar um teto. Até tal valor eu vou. Acima de tal valor, já perde o interesse, muda o imóvel, procura outro. Não se apaixona por imóvel, não. Tem bastante aí para vocês analisarem, né? Manuel, Vai lá. vamos lá, então. Vamos voltar aqui para a parte que a gente estava, tá? Minuto 12. Minuto 12. A gente estava falando desses imóveis aí. Quando vocês compram, né? E querem colocar... Uma das possibilidades é vender, né? Ou colocar ele para alocar, né? Então, vamos falar de aluguel. Você usa como parte da estratégia? Olha, é muito bom, né, porque alivia ali para a pessoa, porque tem aquela despesa todo mês, principalmente quando a gente compra financiado, o aluguel ele ajuda a gente a pagar a parcela, né, o condomínio, muitas vezes até sobra. Isso aí é bom que o cara fica mais cabeça fria, né, não fica desesperado para vender da noite pro dia e perder bom negócio. Exatamente, né? Você consegue ter mais controle, né? Em relação ao valor do imóvel. E aí, conseguindo uma proposta melhor, você fecha a melhor proposta. Né? E o financiamento, entra onde nessa história? Financiamento é desde que o cara tenha comprado aí o imóvel certo, que tenha liquidez, aí é o pulo do gato. Se você compra bem e aí você associa aí com a estratégia do aluguel, quando você vai vender, você não precisa tirar dinheiro do bolso para quitar. Financiamento do comprador vai quitar o seu saldo devedor. E aí o banco vai pagar a diferença para você. E aí nesse período aí, ó, quem que tá te ajudando a carregar as dívidas aí? É o inquilino. Ele ajuda você a carregar o custo. E é isso que você tem que aplicar. É um método, não é milagre. Perfeito, né? Agora é o caso. Tem 1 milhão na conta, qual a sua visão? Se o cara tem 1 milhão na conta, aí ele tem que escalar. Ele não vai gastar esse 1 milhão num imóvel só, nem e muito menos deixar dinheiro parado na poupança. Ele tem que fazer o jogo de escala. Com 1 milhão, você pode comprar vários imóveis com desconto, ao invés de você travar em um imóvel só.
você vai fazer o seguinte, você vai espalhar o risco e aumentar a chance de saída rápida. Aí o seu patrimônio ele vai crescer no volume, mas desde que seja imóveis bem escolhidos. Uhum. Como que você montaria uma carteira com 1 milhão, sem bagunça? Certo. Eu compraria, por exemplo, com 1 milhão, 20 apartamentos na MRV, de 50 mil, para vender por 120, 130, 150. Porque isso aí tem um padrão repetitivo, é a mesma tipologia, a mesma faixa, mesma estratégia de saída. Assim você compara maçã com maçã e melhora a taxa de acerto. Carteira não é coleção, é uma máquina de ganhar dinheiro. Exatamente, né? E no caso, né, a casa de 3 milhões, vender ou não? Ou não vender? Não se entende. Aí vai depender do objetivo da pessoa. Por exemplo, tem muita gente que tem apego pelo imóvel. Se a casa é emocional, ok. Mas agora, se a meta é você multiplicar patrimônio, ativo parado é caro. Você ficar com um imóvel de 3 milhões parado. O que você pode fazer? Você pode transformar esse imóvel, que é único, em vários ativos que você vai comprar abaixo do preço de mercado e que tem a saída. Só que tem que ter regra, tem que fazer conta e tem que executar. Uhum. E qual o risco de vender a casa e inventar moda? O risco é o cara vender, por exemplo, a única residência que ele tem, aquele patrimônio, não ter um plano, e vender e sair comprando qualquer coisa aí sem método. Isso aí é uma receita para o cara perder dinheiro. O que o cara vai fazer? Ele precisa de fazer uma boa análise, comprar imóveis, que seja fácil de fazer as regularizações, colocar no aluguel alguns, imóvel que venda em menos de 12 meses. Patrimônio alto exige disciplina maior. Maravilha, maravilha. Nos SRTs aparece promessa, né? Tipo, 3 vezes, né? Sem colocar dinheiro. Como você fala disso sem enganar? O negócio é o seguinte, tem que falar a verdade. Você também não é uma fórmula mágica. Você não vai multiplicar sem risco e sem trabalho. O que existe é o seguinte, é você alavancar com inteligência. Você vai comprar um imóvel, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que esteja abaixo do valor de mercado, pelo menos 40%. Aí você vai utilizar a estratégia de saída, vai distribuir bem o seu capital. Quem promete mágica quer clique, não resultado. Exatamente, Manuel. E aqueles exemplos de parcela baixa, ativo alto? Certo. Isso aí é o que a gente chama de estrutura financeira. A parcela baixa, ela só faz sentido se você for comprar um imóvel e que a renda cobre o custo. Porque o número bonito sozinho, ele não significa nada. A pergunta é, fecha a conta mês a mês? Exatamente. Tem que fechar a conta, senão não compensa. Você precisa reformar sempre? Olha, reformar é bom, aquilo que a gente chama passar um batonzinho. Agora, a reforma ela é uma ferramenta, ela não é uma obrigação, não quer dizer que você vai gastar muito. Às vezes, uma pintura resolve, já fica no aspecto de novo, depende de como que você vai pegar aquele imóvel. Porque reforma grande, sem controle, vai comer a sua margem. Perfeito, Manuel. Qual é o mínimo de análise antes de entrar no imóvel? 3 coisas: preço real de mercado, o custo total completo e o cenário de saída. Se uma dessas 3 está fraca, aí você está apostando, e aposta numa estratégia. Exatamente, Manuel. Como você confirma preço de mercado com segurança? Certo. Olha, eu gosto de usar muito o método comparativo. Porque você vai pegar vários imóveis naquela região e vai analisar, por exemplo, com
quanto que é o metro quadrado. Isso aí que te dá a diferença para você saber se é verdadeiro ou não. Então, você tem que encontrar imóveis no mesmo estilo. Agora, se você não encontra, você não sabe o preço. E sem preço, você não compra. Ótimo. E mais uma pergunta, Manuel. E quando o imóvel parece barato e tem algo escondido? Pois é. Aí que pode morar o perigo, né? Eu tô até olhando um imóvel aqui por R$ 3.900, outro que começa com R$ 1.000 o lance inicial. O que que a pessoa tem que olhar aí? Ficar esperto. Se não tem um condomínio alto para você pagar, como que está o estado de ocupação desse imóvel, quais que são as pendências, se o acesso é ruim, como que está a questão da segurança, como que está a documentação em si. Porque o barato de tabela pode ser caro no final. Leilão premia quem confere. Exatamente, né, Manuel? E se você tivesse que dar um mapa simples para iniciante, qual que seria? Meu amigo Regis está por aqui, ó. Olá, Regis Regis. Fernandes. Meu amigo Regis. Certo. A questão do mapa é o seguinte, cara. Eu ia pelo simplesinho, feijãozinho com arroz. Mapa direto. Começa pela Caixa Econômica Federal. Escolhe uma cidade ali, ou uma capital, uma região metropolitana, uma tipologia desses imóveis populares e faz análise. Porque depois que você acertar o primeiro ali, você está abrindo brecha ali para fazer volume. Então o cara vai fazer um que a gente chama de short list, vai fazer o cálculo total do custo e aí só depois decidir. Assim, o que o cara não pode fazer é tentar abraçar tudo de uma vez, porque aí a chance de errar é muita. Uhum. E o que é uma boa oportunidade em uma frase, por exemplo? Boa oportunidade é o cara ter paz, né? Ter folga, folga de preço, folga de tempo, folga de saída. Porque se o cara tiver no limite ali, meu amigo, aí ele não tem proteção. Aí o mercado pune o limite. Não, não compre mais do que você pode, não. O pessoal pergunta também aqui, Manuel, se dá para viver só de um grande acerto. Uma única Olha, operação não vai. aí depende, né? O que o cara vai investir também, vai ter que colocar mais dinheiro aí também, aí é complicado. Eu acho meio arriscado, sabe? Acho que é melhor começar devagar, né? Começar de É pouquinho em devagar e pouquinho, sempre. vai repetindo a operação, vai aprendendo e vai refinando, né? Vai ficar bom. Cada caso é um caso, né, Manuel? E o brasileiro no exterior? Como você enxerga esse público? Olha, muita oportunidade, hein? Tem vantagem. Porque o cara tá ganhando em dólar, o cara tá ganhando em euro. É moeda forte. Agora, o cara tem que ter disciplina de aporte. O risco é ele comprar no Brasil sem olhar a realidade local. Só apertar o botão ali sem ter uma estrutura, sem método, porque aí a distância pode virar armadilha. Exatamente, né? E qual que é o jeito melhor do investidor que está no exterior entrar? Olha, é bom ele entrar numa operação controlada. O imóvel tem que estar no nome dele, nada de entrar negócio de SCP, nome de empresa, fundo de investimento, e comprar um imóvel de cada vez. Aí ele tem que ter o custo total fechado, tem que ter um suporte local confiável, uma assessoria que vai ajudar ele. Porque sem isso, ele vira presa de oportunidade imperdível. Imperdível é a palavra de vendedor, não de investidor. Uhum. Metade da live passou, né, Manuel? O que você quer que o cara entenda até aqui? Quero que o cara entenda o seguinte, que leilão é método. Quem faz conta manda no resultado. Agora, quem corre atrás de promessa pode virar estatística. Exatamente. Você falou de distribuir capital. Como que você faz? Como fazer isso sem perder o controle? Olha, é bom a gente fazer com padrão e com processo. Pega então um imóvel com a mesma faixa de preço, mesma região,
mesma saída. Aí você vai criar um funil. Aí você vai analisar, você vai comprar, vai regularizar, alugar até vender. Porque sem processo, meu amigo, essa escala pode virar um caos, hein? Exatamente. Qual que é o sinal vermelho, né? Que faz você desistir na hora? Se eu buscar um imóvel aí e a informação não fechar, aí eu já pulo fora. Se tiver uma ocupação meio nebulosa, for na região cabulosa, eu saio. O mercado ele tem muita opção. Olha só aqui, eu tô olhando aqui, ó, mais de 40 mil oportunidades, 47.382. Então, eu não caso com problema. Maravilha, mano. Vamos falar então de dois imóveis de 350, né? Dá para pensar nessa lógica sem vender sonho? Olha, ainda só se fechar a conta. Dois imóveis só faz sentido se a renda e a liquidez forem boas. O foco é você comprar bem e ter saída. Se a parcela te sufoca, aí você não tem estratégia, você tem ansiedade. Olha um imóvel que eu acabei de encontrar aqui, ó, com preço inicial aqui a partir de R$ 1. Vamos ver aqui, ó, no leiloeiro. Por que tem esse valor? Judicial ou extrajudicial? É judicial, ó. Já tá em 30 mil, ó. Começou com R$ 1 o preço inicial. Encerra daqui 39 dias. Tá aqui no site da Grupo Lance, ó. Avaliado em 850 mil. Lá em Cotia, São Paulo, ó. Até agora tem 4 concorrentes só. Se ninguém dá um lance maior do que ele vai levar um imóvel de 850 mil por 30 mil. Leilão judicial, tá lá no Grupo Lance. Maravilha, hein? Maravilha. Você usa estúdio, apartamento, pequeno como estratégia? Olha, eu uso quando a demanda existe. Por exemplo, o estúdio ele pode ter boa liquidez e aluguel rápido. Mas não é regra no Brasil inteiro. Quem copia sem olhar a praça erra. O que você acha de consórcio aparecendo nesses exemplos? Olha, sobre consórcio aí eu sou neutro, porque pelo seguinte, tem gente que usa como ferramenta, mas isso não é o centro do meu jogo. Meu centro é o seguinte, é comprar imóvel de leilão, bem abaixo de mercado, né? De preferência de aquisição imediata, sem esperar contemplação, formação de grupo, pagar taxa de administração. Porque eu compro financiado aqui, pego o imóvel meio que de imediato, que eu compro na venda direto, não pago juros. Aqui no leilão não tem juros quando você usa o inquilino para pagar a prestação do seu financiamento. E aí é o seguinte, o consórcio é uma ferramenta, ela não salva uma compra ruim. Inclusive, o que eu ajudo muita gente aqui que tem carta contemplada é ele comprar um imóvel com 90% de desconto, vamos supor, um apartamento, lá em Cidade Ocidental, por R$ 15.000, que está avaliado em 130, um exemplo. A pessoa compra por 15, tem aquele imóvel para dar de garantia lá na administradora dele por 130, porque, para quem não sabe, não dá para comprar direto no leilão, mas ele usando essa estratégia aí, de comprar um imóvel à vista na Caixa, passar para o nome dele, aí ele oferece como garantia lá na administradora, deixa aquele imóvel alugado, pega aqueles 130 que ele sacou, compra mais 10 imóveis em Cidade Ocidental, ganha 50 mil em cada um. Entendeu a regra do jogo? Então é simplesmente isso. É ganhar dinheiro usando a estratégia aí. Alinhar consórcio, mas leilão sem ilusão. Uhum. E qual que é o centro do seu método, então? 3 pilares. Tem que ter desconto real. Não comprar nenhum imóvel que não tenha pelo menos 40% de desconto. Tem que ter todos os custos controlados. Tem que já ter a saída previsível, principalmente comprar em lugares que se você não vender em menos de 12 meses, deixar no aluguel. Isso funciona com 90 mil, com 250 mil, com 1 milhão, com 3 milhões. Muda o tamanho, mas não muda a regra. Perfeito. Manuel, aqui tem pouco dinheiro. Vamos supor, se o cara tem pelo menos 50 mil para começar, o que você manda ele fazer hoje? Primeira coisa, ele vai mapear os imóveis, vai escolher a cidade e a tipologia e vai analisar volumes de anúncios. Aí o segundo passo, ele vai montar um checklist de risco. E o terceiro passo é só ele entrar no que fecha a conta com folga. Uhum. Maravilha.
Agora tem uma parte. Como evitar emocional na compra? Pois é, muita gente se empolga aí, né? É os emocionados. Só que é o seguinte, tem que ter número na cara. Se você se apaixonou pelo imóvel, aí você já perdeu força na negociação. Já. O investimento, você tem que ser sangue frio. Compra com desconto, resolve e sai bem. A emoção deixa caro. Exatamente. Se o imóvel parece um achado, porque está muito barato. Tem muito Então, imóvel barato aí, né? Minha pergunta aqui, quando ele primeira parece um coisa, achado, o que significa isso? ó, acabei de mostrar aí um imóvel aí A partir de R$ 1. que aqui a princípio tá tudo certo, né? Mas o que que a pessoa tem que fazer? Ó, esse imóvel aqui começou com R$ 1.000, o preço inicial. Primeira coisa, desconfie. Barato extremo costuma ter motivo. O que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma investigação clara. Porque se não ficar claro, aí você não entra. Maravilha, maravilha. É, você gostaria que quem está assistindo a gente agora fizesse, né, depois da live? Ó, ele vai fazer uma ação prática. Ele vai pegar uma cidade, né? Como eu falei, de preferência numa região metropolitana, porque nas capitais geralmente tem muita concorrência. E separar 20 imóveis. Gente, não dá trabalho separar 20 imóveis. Aliás, trabalho dá, né? Mas vale a pena. No meio de 47.382 imóveis, você vai pegar 20 imóveis aí na sua região para você analisar. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o custo total desse imóvel, porque não é só comprar o imóvel, você tem que estar ciente que tem que pagar documentação, muitas vezes uma desocupação, uma reforma, e tem que estar preparado para tudo isso. A conta tem que fechar, já tem que ter previsibilidade, não é se der certo, não é se der certo. Já tem que ter um Levantar plano ali. IPTU e condomínio também, né? Muito importante Exatamente. levantar Por isso esse tem que ler o edital para ver quem que paga o quê e quem colocar paga o tudo na quê. conta. Porque assim, você vai aprender mais em 2 horas do que você ficar vendo 2 semanas vendo vídeo solto aí na internet. Exatamente. Tá vendo um monte de corte aí, não, você não vai conseguir aprender muita coisa, mas pegar na prática para fazer, estudar o edital, acompanhar uma live, aí vocês conseguem pegar um pouco mais de informação, Colocar né? na Aí, prática, né? Porque treino é treino e jogo é é na jogo. prática, exatamente. Qual a maior oportunidade que o investidor rico ignora? Certo. Olha, tem muito pessoa aí que está ignorando o processo. Ele quer atalhar, quer terceirizar e resolver rápido. Agora, no leilão, só é premiado que tem disciplina. Patrimônio alto sem método vira alvo de cilada cara. Sim. E qual que é o maior erro do iniciante? Certo. Ele compra primeiro, ele vê desconto, ele fica com medo de perder e aí entra. Leilão não é escassez, é seleção. Quem seleciona ganha. Ó, quem tiver com medo de desocupação, doutor, acabei de ver uma casa aqui por R$ 7.000 faltando os telhados, ó. Então, o cara que tem medo de imóvel ocupado, ó, segue uma dica aí, ó. O sete mil terreno tem reais esse estrutura, imóvel. né? Já Então já tá faltando aqui o já tem telhado, né? atividade, né? Então já é uma boa opção. O telhado, a porta, né? Então Mas você já veja tem a bem, certeza que o imóvel está desocupado. Tem outro aqui, ó, por não, mas 7.500, esse falando por sério, veja 8. bem, se às vezes tem casos que a pessoa é construtor, a pessoa compra, a casa tá, às vezes já está averbada, tá faltando telhado, tá faltando porta, janela, mas ele tem que dar uma conferida e fazer uma regularização de imóvel depois, né? Ele consegue comprar, reformar ela, acabar essa casa, né? E boa parte aí já está, entre aspas, né? Resolvida. Agora, quando o imóvel está ocupado, pessoal, geralmente esse imóvel, ele já tem alguém, entre aspas, ali dentro, mas tem água, luz, encanamento está funcionando, fiação está passada, tem porta, janela.
E aí vai de vocês fazerem a desocupação amigável, né? Fazer uma desocupação humanizada, ajuda a pessoa que está lá dentro a sair, no sentido, oferece algum valor, a fim de, talvez esse um valor, R$ 1.000, R$ 2.000, ajuda a pessoa a alugar um outro imóvel para ela se mudar, né? E aí, talvez o valor que você fosse gastar com um advogado para fazer essa desocupação, você soluciona a vida do cara, pega o imóvel que você acabou de comprar e ganha tempo, né? E deixa de entrar com mais uma ação no judiciário, né? E, de certa forma, você sai na frente. Existem vários casos que o Manuel já resolveu dessa maneira, né, Manuel? Fazer a licitação ligada para poder entrar na posse de uma maneira mais fácil, né? Agora, Exatamente. quem tem jogo de cintura consegue sair na frente. Quem não tem, vai ter que bater no judiciário lá, esperar o juiz mandar, né? E aí fica mais difícil. Exatamente. Trata as pessoas com respeito, né? Ainda que ela não está perdendo o imóvel dela, porque ela quer muitas das vezes, a pessoa não conseguiu pagar, teve a pandemia, muitas desses imóveis da época da pandemia, o pessoal ficou desempregado. E aí você vai comprar esse imóvel, é uma oportunidade, mas faça com consciência, tá? Faça com cautela, saiba conversar e veja se vale a pena. Ver quem está lá dentro, como é que você vai executar, né? Tudo isso tem que ser analisado, né? Questão de liquidez do imóvel, na hora que for vender, para ver se está numa boa localização também, tá joia? Manuel, e como que você acelera a venda? Certo, certo, certo. É o seguinte, o preço faz a diferença. Então você tem que comprar um imóvel barato para você revender abaixo do preço do mercado. E também, né, galera, dar aquela maquiada no imóvel, deixar ele limpinho, tirar umas fotografias bacanas, fazer um anúncio bem escrito, fazer um tráfego pago. Porque esperar milagre é caro, viu? Exatamente, né? Você recomendaria comprar por comprar e segurar? Ó, não do jeito errado. Se você segurar sem renda, aí é custo. Agora, se você segurar o imóvel, deixar ele no aluguel e for feito de uma forma assim bacana, aí é uma estratégia. Diferença é gestão. Maravilha, é isso mesmo. A diferença é a gestão, né? Tudo depende. Qual que é a intenção, né? Como você protege o capital no cenário ruim? Você tem que trabalhar com folga e comprar imóvel que tenha liquidez. Não compre imóvel abaixo do mercado. Eu vou repetir de novo. Não pague menos de 40%. E evitar imóvel difícil de vender. Você não precisa acertar o topo. O que você precisa é não errar feio. Maravilha. O que você responde quando alguém pede 400% de lucro? Cara, pede 400% de 400% lucro. de lucro? Tem gente Primeira que coisa, eu pede. corto a ilusão. Quem te promete 400% como regra, ele está te vendendo só uma narrativa. O que a gente entrega aqui é para a pessoa ganhar bem com risco controlado. O investidor sério, ele prefere previsibilidade. Enfim, até mesmo porque hoje em dia, né, você vai construir uma casa, né? Você vai ter aí uma margem de 30%. Claro, 30% paga imposto certinho, né? O cara tipo de 400% de lucro tá iludido, né? Hum. Qual que é a régua, né, para dizer esse imóvel vale o trabalho? Você tem uma régua para poder Sim, sim. A dizer? régua aqui é o retorno e o controle. Desde que dê pelo menos 30% de lucro líquido, né, estimativa, no pior dos cenários. Porque lucro bom, prazo razoável, tem que estar bem compreendido, inclusive os riscos. Se uma dessas três falha, aí o imóvel não é oportunidade, aí é uma distração. Uhum, perfeito, meu. E como você evita fraude e pegadinha? Vai fazer o seguinte: você vai validar a operação. Primeira coisa, pegar o edital oficial, aí você vai olhar a matrícula do imóvel também, você vai ver as condições, o histórico do imóvel e quando precisa, uma consulta técnica. É mais barato prevenir do que consertar.
Exatamente. O edital é a regra do jogo, né? A matrícula Sim. é a certidão de nascimento do imóvel, né? Condição é quais são as condições de venda, né? Eu vou te Uhum. vender, mas você vai ficar responsável lá por IPTU, condomínio, qual que vai pagar esse condomínio. Tem que analisar tudo isso no edital, né, Manuel? Exatamente. Exatamente. E qual que é o caminho mais rápido para quem já tem patrimônio? Eu acho que eu pulei uma pergunta aqui. Vou voltar uma. O que você acha de entrar sem entender nada? Só para complementar essa pergunta que a gente estava respondendo, né? E Uhum. aprender do caminho, né? Tem gente Olha, que entra sem saber nada para tentar a sorte. certo, certo. Olha, pode ser caro demais, porque se você aprender é, aí de qualquer jeito, fazendo pequeno teste, pode dar ruim. Primeiro você tem que aprender a analisar, depois você tem que comprar. E qual que é o caminho mais rápido para quem já tem patrimônio? Aí, na verdade, é o seguinte, tem que fazer uma velocidade, mas com método. Então, primeiro, você aprende o processo certo para você aplicar com consistência. O patrimônio ele acelera quando você para de improvisar. Aí você vai começar a repetir o que funciona. Maravilha. Você falou de pipeline, né? O que significa que isso é isso, linguagem simples? Explica pra gente. Na verdade, isso aí é o seguinte, é uma fila de oportunidades. Você sempre tem que ter imóveis analisado e pronto para você entrar. Assim você não vai comprar por desespero. Você vai comprar por escolha. Ótimo, ótimo. E o cara que quer começar hoje, qual que é o primeiro passo real? O primeiro passo real é o seguinte, ele escolher uma região ali para ele aprender preço de mercado. Isso faz a diferença. Sem isso, o cara não vai saber se o imóvel está barato de verdade. E se não estiver barato de verdade, não existe leilão bom. Aham. Perfeito, Manuel. O que você diria para o cara que tem 250 mil e está com medo? Ó, o medo é normal. O problema é o cara agir sem regra. Porque se você segue o checklist, o risco cai muito. Agora, coragem sem conta, aí é imprudência. Imprudência. Exatamente. O Manuel fala todo dia que faz a planilha, analisa os débitos, analisa o custo, só então você perde. Né? E nunca prometeu, né, Manuel, nenhum milagre aqui, muito pelo contrário, né? É matemática, né? Pura Sim. matemática. E agora o cara que tem 1 milhão, qual que é o foco dele? O foco dele tem que trabalhar com escala, mas tem que ser de forma segura. Tem que comprar imóvel bom, repetir aquele padrãozinho, gerar o capital. O cara não precisa inventar a roda. O que ele precisa é executar com disciplina. Isso aí. Existem os caras também, né? E o cara que tem 3 milhões, qual que é a armadilha dele? Existe alguma armadilha? O cara tem Ó, bastante dinheiro, e aí? o ego é uma grande armadilha. O cara achar que dinheiro resolve tudo e vai ignorar os detalhes. Porque assim, o detalhe em um imóvel vira centenas de milhares. Sim, Patrimônio alto exige mais método, não menos. exatamente. Só para a gente finalizar aqui, Manuel, se você tivesse que resumir o método em 10 segundos, Certo, certo, certo. É o seguinte, vou fazer um resumo perfeito aqui. Só compre imóvel com pelo menos 40% abaixo do mercado. Você tem que saber o valor total, o custo total da operação. E você já tem que comprar, antes de comprar, já pensar na venda. Você já tem que ter um plano de venda ou de aluguel. Porque o resto, amiguinho, é barulho. exatamente. Qual o convite final para quem quer jogar esse jogo direto? Direito. Perfeito. É a pessoa tomar atitude. Começou um ano agora, 16 de janeiro. Então tome uma decisão hoje. Pare de ficar só consumindo vídeo solto e comece com um passo a passo completo.
Porque quem quer resultado precisa de método. E método se aprende e se executa. Não adianta ficar só em teoria, não. Exatamente. Além da nossa assessoria, Manuel, tem a sua assessoria, e o WhatsApp está aqui embaixo, né? Fala pro pessoal aí Isso. o número do WhatsApp, pro pessoal anotar. 31 99978 7577. Quem tiver pelo menos 50 mil reais para investir, o imóvel fica no seu nome. A gente encontra a oportunidade, documenta, desocupa, reforma o imóvel, faz a vistoria, deixa pronto para o aluguel até você vender. E o imóvel fica no seu nome, o lucro é todo seu no final. E a documentação vem para a gente, né? Se for imóvel no estado de São Paulo, o Manuel trabalha com a gente em parceria também. A Sim. documentação vem para a gente manda para o cartório, faz a escritura, registra, para te entregar esse imóvel documentado, né? Se for financiado, a gente vai registrar o contrato de financiamento, emitir a guia de TBI, fazer o que tem que fazer, né? Levantar os débitos condominiados para você e mandar também, né? Certo. E vamos lá. Onde a pessoa vai para aprender do jeito certo? Você tem Eu algum deixei no curso? link da bio aqui, ó, de quem está assistindo, um curso para a pessoa ir lá para destravar. Então vai lá, vai ver o passo a passo e coloca na prática também. Não adianta também o cara ter a Bíblia ali e não colocar em prática ali, né, o que Deus ensinou. Mesma coisa o curso. Se você assistir ali, tem todo o passo a passo mastigado. Até uma criança de 5 anos que souber ler vai colocar na prática. Mas se você só entrar no ouvido, sair no outro, não executar, aí é só Jesus na causa. Então, mas tá ali o passo a passo. Se você assistir pelo menos 5% que tá lá, você já consegue comprar seu imóvel com segurança. Aí no link da bio. Exatamente. Manuel, só a última, né, frase, né? O que separa quem cresce de quem fica só assistindo? Execução com regra. Quem tem método compra melhor, erra menos e gira mais rápido. Agora, quem vive de promessa perde tempo e dinheiro. E patrimônio não aceita desculpa. Então arregaça a manga, parte para cima. Só tem dois caminhos, doutor. Ou o cara aprende ou ele paga alguém que sabe. Não dá para ele arriscar aí de qualquer jeito. Não dá E para pular fase. não dá. Mostra aí mais duas ofertas aí do estado de São Paulo aí para fechar com chave de ouro. Para quem quer, Vamos lá, Manuel. para quem já está com depressão, já tem 2 anos tentando comprar um imóvel em São Paulo e não acha um imóvel que aceita financiamento em São Paulo. Mas tem que ser um que ele arremata hoje. Mostra aí Vamos para nós procurar aí aqui para mais fechar com chave um. de ouro. Vamos lá, É. vamos compartilhar O nossa cara que tela está com aqui. depressão já fez curso de tudo quanto é pessoa nesse país. Cada curso ele compra uma sessão lá, mas nunca bota na prática. Porque diz que tem Vamos lá. concorrência, agora você vai tirar esse mito aí. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Acesse aí, procura os imóveis aqui no estado de São Paulo, que tem mais liquidez, mas analisa, tá? Antes de comprar. Terracredenciada.com.br, tá? Você vai clicar aqui, ó, imóveis da Caixa, venda online, venda direta online, tá? Se você tem dinheiro e quer comprar à vista, você tem 945 imóveis aqui que já passaram pela fase de leilão. O banco já fez o primeiro leilão, pegou no leilão, fez a licitação aberta, já passou da fase de pagar leiloeiro e aqui o banco está te vendendo sem você precisar pagar o leiloeiro. Agora esse imóvel está no estoque do banco. Por isso que ela consegue te vender esse valor aqui. Alguns aceitam financiamentos e outros é só à vista. E outros aceitam FGTS também. Se você tem FGTS para usar, é uma forma de você usar ele. Procura aqui, ó. Filtra aqui por menor preço, se você quiser comprar por preço ou por desconto e assim por diante. Aqui você vai analisar, ó. Tem imóvel aqui, ó, em Capivari, de 80 mil por 22 mil. Esse imóvel aqui é um terreno. Ele está o quê? Só à vista, mas é um terreno, né? De 80 mil por 22. Você tem outro imóvel aqui de 42 por 22 também, Santa Rita de Castro, 45% de desconto, esse aqui 72. Daqueles imóveis lá que o Manuel mostrou que só tem a carcaça, tem aqui de 39 por 22 também. Mas aí se você for só por preço, isso que eu falo, né? A gente fala, não vai só por preço, às vezes você vai comprar alguma coisa que é mais difícil você vender. Às vezes é melhor você pegar um imóvel, um valor maior, um pouquinho maior, mas ter mais liquidez, mais fácil de você vender. Por exemplo, você tem um aqui em Araçatuba, de 81 por 45, mas aqui já é um apartamento, né? Você tem outros apartamentos aqui também, de 77 por 46.
Tem muita oportunidade, ó, Birigui, ó, de 101 mil por 52. Casinha pequena, ó, aceita FGTS, 48% de desconto, né? Ah, gostei do imóvel, quero fazer proposta, clica lá em fazer proposta, mas antes levanta os débitos, condomínio IPTU. Se você for utilizar, se você quer comprar com desconto, mas não quer pagar condomínio, pega imóvel fora de condomínio, fora, que não seja apartamento, que não seja no condomínio fechado. Você vai começar a ganhar dinheiro, vende, repete a operação, até ir para os imóveis um pouquinho mais complicado. Mais complicado por quê? Porque vai aumentar o seu custo, né? Se tiver condomínio. Então é uma forma aí de você comprar barato, começar o negócio, menos, um valor menor, e depois você começa a comprar os imóveis no valor maior. Mas eu não tenho tudo isso, não tenho 20 mil aqui, dá para começar. Bom, o Manuel já falou, pelo menos, você tem que ter pelo menos uns 50 mil aí, porque você vai ter custo, talvez de pagar condomínio, IPTU, financiamento, e desocupação, e custo de escritura e tudo mais. Então é bom você ter um caixa guardado, tá? Dá para começar com menos? Dá, mas o seu risco é maior também, tá? Então vamos lá, vou fazer um filtro personalizado aqui. São Paulo, e aqui você vai escolher a forma de pagamento para quem não tem tanto dinheiro e quer começar com menos e com dinheiro do banco. É uma forma inteligente de utilizar. Alavancagem patrimonial, chama isso. Você vai pegar aqui financiamento, aceita financiamento, modalidade. Coloque venda direta online ou venda online. Tá? Por quê? Porque assim você vai comprar os imóveis que já passaram pela fase de leilão. Você vai economizar mais 5% aí com o leiloeiro. Não vai ter que pagar o leiloeiro, mas vai ter que pagar os 5% da entrada, tá? Isso aqui é para a Caixa, para você segurar o imóvel, tá? Então você vai, mas o pagamento é direto no site da Caixa também, não vai pagar para a gente não, vai pagar para a Caixa direto, lá no site da Caixa, com esse boleto emitido. Você vai filtrar, tá? Tendo filtrado, vai aparecer aqui no estado de São Paulo 38 imóveis aqui que aceitam financiamento. E aí você vai dar 5% de entrada, né? Você pode ver que o valor dos imóveis, mais baratinhos, né, Manuel, já saíram. Agora a gente tem os imóveis no valor até que médio aqui, mas você vai comprar esses imóveis aqui dando 5% de entrada. E aí você vai vir aqui, ó, abre um deles, por exemplo. Ó, você vai ter a foto dele, você vai ter a descrição, né? Aqui a modalidade, ó, venda direta online, tá? Valor da avaliação, né? Cidade, está na comarca de São Vicente, né? São Paulo, né? E aqui ele vai estar falando, ó, que ele permite a utilização do FGTS, permite a vista, né, recursos próprios, permite a utilização do FGTS e permite financiamento somente SBPE. Todos esses imóveis caixa, são imóveis retomados de leilão, né? E aí ele vai permitir somente um SBPE, tá? Pelo menos nessa data aqui, 2026, vai ser SBPE, tá? Regras para pagamento de despesas, isso aqui a gente já falou. Tributos, sobre responsabilidade do comprador. Condomínio, se esse imóvel estiver dentro do condomínio, tiver condomínio para pagar, fica atento ao valor da variação, porque é sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação do imóvel. Se o imóvel tiver aqui avaliado em 425 mil, 10% desse valor, quer dizer o quê? Que 42.500, se tiver de condomínio, é seu. Acima desse valor, a Caixa faz o pagamento da diferença. Mas se o imóvel estiver fora do condomínio, se for um imóvel de rua, por exemplo, isso aqui vai estar só de enfeite. Então, analisa onde é que está esse imóvel, se ele está dentro do condomínio ou se ele está fora do condomínio. Tá? Se for um imóvel de rua, provavelmente, e não seja condomínio fechado, você não vai ter que pagar esse condomínio. Mas se for um apartamento, vai ter condomínio. Se for um loteamento fechado, você vai ter um condomínio. Então, tem que levantar. Então tá, então eu vou financiar, eu vou dar aqui 95%, vou financiar 95% e eu vou comprar com 5% de entrada, beleza. Então a partir de 3.542,93 de entrada, você compra esse imóvel, né, financiando os outros 95%, um imóvel de 425 mil,
com um valor de venda de 270. Você tem uma economia aqui de 154 mil, 36,27%. Mas tudo isso você tem que levar em consideração também os débitos, tá? Fazer a sua planilha, levantar os custos, escritura, TBI, registro, condomínio, desocupação, né? E IPTU, tá? Isso tudo você tem que levar em consideração. Ah, eu quero ver o imóvel, eu quero pegar mais dados. Cadê a matrícula do imóvel? Está aqui no site também. Clica aqui e visualiza a matrícula. Como é que eu faço para comprar? As regras de venda online está aqui também, tá? E aí fica atento a esses editais, porque esses editais são a regra do jogo. Aqui o banco ele vai estar te falando, eu te vendo com a seguinte condição. As regras aqui, ó, tá? As formas de pagamento que ele aceita, tá? Ah, mas e para a gente formalizar isso? Você vai clicar aqui em fazer proposta. Clicou em fazer proposta, a documentação vem para a gente. Desde que você indique o nosso CRES. Indica o CRES 36786, a gente vai estar entrando em contato com você para te explicar quais são os passos seguintes para você conseguir ter esse imóvel no seu nome, né? Fazer a escritura, assinar a documentação e mandar para o cartão de registro. A partir daí, então, com a documentação em ordem no seu nome, aí sim você vai fazer a desocupação do imóvel, se ele estiver ocupado, e então entrar no imóvel, para poder fazer a reforma, para poder alugar, para poder tomar posse. Tá ok? Manuel, qualquer dúvida que tiver, pode chamar a gente aqui no WhatsApp, tá? Tem um botãozinho aqui, é só chamar, tira as dúvidas que tiver, a gente está à disposição para ajudar, tá bom? Tem o WhatsApp aqui em cima também, o contato aqui da imobiliária, que é a Terra Imóveis, aqui de Guararapes. Ok? É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez aí. Tamo junto. Parceria de sucesso. Vamos pra cima. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.